Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês com mais uma história para contar. Agora o que eu vou contar para vocês é uma lenda que corre lá pelos interiores do Rio Grande do Sul. É uma lenda antiga, mas que muita gente até hoje ainda teme. Tudo começou quando um homem chamado Paulo, ele trabalhava numa uma empresa boa de construção civil. E ele era um bom funcionário e ele morava em Santa Catarina. Quem me contou esse relato foi ele mesmo. Então, ele disse que era um bom funcionário, trabalhava, era o chefe da construção civil. Trabalhava nessas empresas de construir prédios, sabe? Tipo a Fontana que existe aqui em Criciúma. Então, ele construía prédios e gerenciava tudo e cuidava de tudo. Ele era o responsável pelas obras. Um belo dia, ele recebeu uma proposta incrível de ir para o Rio Grande do Sul. Não vou dizer a cidade em questão porque ele pede para mim não citar, porque até hoje ele teme o que aconteceu com ele. E nessa proposta que ele recebeu de emprego era muito tentadora, porque ele ia ganhar o dobro do que ele recebia e eles estavam pagando passagem para ele, pagavam hotel para ele ficar lá a semana inteira e voltar para Santa Catarina final de semana, cobrindo todas as despesas dele, desde alimentação e tudo mais, e ganhando o dobro. Quem é que não ia aceitar uma proposta desse porte? Então o Paulo, né, simplesmente deu aviso no emprego que ele trabalhava e fechou com o pessoal lá de cima que ele ia trabalhar lá nessa empresa. Pesquisou na internet, a empresa realmente existia. Mandou todos os detalhes de documentação e assim ele foi fichado para trabalhar nessa empresa. O tempo passou, o tempo de aviso dele do emprego dele terminou e ele pegou, né, o ônibus e partiu rumo ao Rio Grande do Sul para trabalhar nessa empresa, nessa construtora. Então ele foi. Chegou no lugar onde eles mandaram ele se hospedar, ele achou um lugar muito estranho, porque era um lugar meio deserto. Lugar assim que não se via muita gente. Mas existiu o pessoal debaixo da pousada que receberam ele com muito carinho, né? Ele foi muito bem atendido, colocado num quarto, um quarto muito bom, um ambiente muito gostoso, e lá ele ficou. Passou um dia, passou dois, passou três, e nada da empresa chamar ele. Então, no quarto dia, ele estava quase vindo embora, ele recebeu um telefonema. O pessoal da empresa chamou e disse para ele que ele tinha que ir caminhando, né? Que a empresa era ali perto, que ele deu todos os detalhes da estrada, como ele tinha que ir, aonde ele tinha que chegar, como chegar até a empresa. E assim ele fez. Pediram para ele ir 6:30 da tarde. Como lá estava frio, era época de inverno, 6:30 da tarde já estava escurecendo. Mas assim ele foi. Foi caminhando de boa, o lugar era muito deserto. E ele estranhou. Quando ele pegou a estrada para pegar o caminho da empresa, ele viu que era uma estrada de chão e muito, muito deserta. Mas assim ele foi. Olhou lá na frente, existia um pavilhão bem grande e acreditou que lá era a empresa. E assim ele seguiu o destino. No meio do caminho, ele percebeu que vinha um carro. Um carro tipo uma picape fechada. E dentro dessa picape tinham 4 homens. Os homens desceram, pegaram ele, taparam a boca, botaram um pano na boca e colocaram o negócio no nariz dele e ele acabou apagando. Diz ele que não lembra de mais nada, não sabe de mais nada. A única coisa que ele se recorda é que ele acordou numa cama de hospital. Quando ele acordou, ele achou muito estranho porque ele não estava conseguindo se mexer, ele estava todo amarrado na cama. E percebeu que no abdômen dele existia uma bandagem. Ele estava com uma faixa enrolada. E tudo enrolado no abdômen dele. Então ele começou a chamar alguém, porque ele estava desesperado. Então a enfermeira chegou e ele perguntou o que tinha acontecido com ele. Ela disse, o médico já vai vir aqui. Você foi encontrado numa estrada. E o pessoal trouxe você para o hospital. Você teve sorte de eles terem te encontrado, porque você poderia ter morrido. Você chegou aqui em estado praticamente terminal. Então o médico entra pela porta. Quando o médico entrou pela porta, ele disse, doutor, o que aconteceu comigo? Por que eu estou assim enfaixado desse jeito? Por que eu estou assim amarrado na cama? O médico olhou para ele e disse, você não se recorda o que aconteceu com você? Ele disse, não. A única coisa que eu me lembro é que 4 homens pararam do meu lado numa caminhonete preta e eles simplesmente
Me chamaram e começaram a me bater, botaram um pano na minha boca e eu apaguei. O médico olhou para ele e disse: você perdeu seu rim, querido. Aqueles caras que te pararam na estrada eram traficantes de órgão. Aí ele olhou e disse: mas como? Eu fui contratado por uma empresa. Eles me contrataram para me vir trabalhar. E eu saí de Santa Catarina e vim para cá para trabalhar, na esperança de ter um salário melhor. Aí ele disse: meu querido, você foi enganado. Aqui está tendo muitos casos desse pessoal que está contratando gente de fora. As pessoas vêm e eles tiram os rins. Você está sem o seu rim. A partir de hoje você tem um rim só. Agradeça a Deus por você ter sido encontrado por um pescador que estava vindo de uma pesca de um açude de um vizinho e que te encontrou e chamou o socorro. Senão você teria morrido desvaiado em sangue lá onde te deixaram. Então ele se recuperou, ficou uns 20, 30 dias lá, e quando ele se recuperou, ele voltou para Santa Catarina. E ele disse que foi a pior experiência da vida dele. Hoje ele não está mais trabalhando porque não tem como, se encostou, porque devido ao que fizeram, né, a tiragem do rim dele teve uma ruptura em algumas coisas e ele teve uns problemas. Então hoje ele é uma pessoa que ele tem uma vida muito limitada e disse que ele contou essa história pra gente, ele deu esse relato porque ele disse que é bom as pessoas ficarem sabendo. Porque às vezes a gente no sonho de querer ter uma vida melhor, de querer ter algo mais do que a gente já tem, simplesmente pela ganância, a gente pode morrer. Essa é a história do Paulo. Hoje ele tem 70 anos. Isso aconteceu com ele quando ele tinha 35 anos de idade. Eu sou a Bruxa de Salem. Espero que vocês tenham gostado do relato dele. E não deixem de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e principalmente de deixar um comentário a respeito dessa história que o Paulo me contou. Um beijo para todos vocês.